Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é um planejamento que eu vou trazer para vocês e compartilhado sobre como a gente consegue ter uma vida bem estruturada trabalhando dentro da área de dados. Não vou trazer aqui algumas facilidades, vou trazer a realidade, se dá para se ter uma boa renda com essa área, um planejamento, em quanto tempo você consegue ter, isso tudo a gente vai ver aqui na prática. Para poder a gente falar da área de dados, eu estou trazendo aqui 3 aspectos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é o aspecto financeiro, porque de nada vai adiantar a gente ter uma carreira em dados se a gente não olhar para isso também. Então vamos falar um pouquinho também de finanças pessoais. Depois a gente vai falar aqui da parte técnica, propriamente dita, de banco de dados. Vamos falar um pouquinho sobre cargos e salários e a curva mais ou menos para você passar de um step para o outro. E por fim vou falar de algumas coisas relacionadas também à parte comportamental, tá? O que você precisa ter de ideias, o que você precisa ter de capacidade e na tua cabeça que vai te ajudar a chegar mais à frente, tá? Primeiro falando a parte financeira. Eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, né? Para ganhar uma renda superior a 3, 4, 5 mil reais, mas na área de dados isso é muito comum. O que a gente vai precisar entender? Que existem algumas faixas de salário e que mesmo você, às vezes, se deparando com aquelas faixas de salário, então começando agora, por exemplo, num cargo de júnior, onde a gente tem salários ali na média de uns 3 mil, já acaba sendo um salário um pouco mais acima do que é a média brasileira, tá? Mas aí, passando para o cargo de pleno, a gente tem mais ou menos ali uns 6 mil, onde a gente consegue ter um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, para poder, obviamente, né, dependendo da família da pessoa também, para você conseguir ter alguma reserva financeira e fazer um planejamento para isso. Por fim, a gente também tem o cargo sênior e o cargo especialista. Vou colocar aqui essas duas faixas. Dentro do cargo sênior, a gente vai ter ali mais ou menos uns 8, 9 mil ali de receita, né, de renda, e dentro do especialista a gente vai ter ali na casa dos 11, 12 mil. Isso aqui era mais ou menos quanto eu ganhava quando eu estava nessa posição, tá? Então é um pouco do que eu estou falando também dentro do meu segmento, que trabalhei ali em grandes empresas. Pensando nisso, durante toda essa trajetória aqui, a gente precisa ter algumas coisas em mente na parte financeira. Por mais que não seja comum você conseguir ter a cultura de guardar dinheiro, porque eu sei que muitas das vezes pode mais faltar, né, do que sobrar. Para muitas pessoas essa é a realidade. Mas a cultura de guardar dinheiro ela pode ser feita de algumas formas, tá? Por exemplo, quando eu entrei numa empresa que eu ganhava 3 mil reais, eu era analista, né, eu ganhava 2.800, quando eu entrei há 10 anos atrás, tinha um programa de desconto em folha para você ter uma previdência, e você, com o passar do tempo, você conseguiria acumular. Na época, por mais que o salário fosse muito baixo e eu dependesse 100% daquele salário, não conseguisse guardar dinheiro, eu determinei que eu queria de alguma forma fazer isso. Então eu aderi a esse programa da empresa e aí era descontado mais ou menos 200 reais ali do meu salário e era guardado num fundo de previdência que depois eu poderia resgatar ali sem nenhum tipo de perda. Então é uma forma de você conseguir aumentar o seu patrimônio e aumentar também as possibilidades que você consegue fazer com dinheiro em caixa. Além dessa parte que eu conseguia guardar esse dinheiro automático, né, desde o meu cargo de júnior, eu também tinha a participação dos lucros, que trabalhando numa empresa grande era comum, e também a próprio 13º também, que muitas pessoas acabam gastando 100% e eu conseguia guardar pelo menos uma parte. Eu criei o hábito de guardar dinheiro, mesmo não podendo, e muitas das vezes, tá? Fui fazendo isso até conseguir ter rendas maiores, né, com 6, 8, depois 12. Depois que eu cheguei que mais ou menos nesse estágio de ganhar 8, 9, eu já conseguia guardar dinheiro. Só que eu já estava treinado, então eu já tinha 2 anos, 3 anos treinado em guardar uma parcela do dinheiro, em ver o meu dinheiro crescendo, para poder eu conseguir chegar nessa maturidade, né, e quando estiver ganhando 8, 9 mil, passar a guardar algum tipo de dinheiro. Com isso, é um pilar importantíssimo, porque quando você tem dinheiro em caixa, você tem possibilidades de dizer não para uma proposta, você não fica preso, às vezes é uma empresa que não está com uma cultura legal, que está tendo posições que
te deixam desconfortáveis, você não está sujeito a passar por muitas coisas, e isso é fundamental. Você ter a cabeça livre para poder pensar e trabalhar da melhor forma vai fazer com que você tenha também um melhor resultado no trabalho. Eu sempre prezei por isso. Agora, partindo um pouco para a parte técnica, né? Vamos falar aqui da parte técnica. Vou deixar até com uma outra cor. Na parte técnica, a gente tem, basicamente, eu já falei isso em alguns vídeos aqui, né? Algumas linguagens que são importantes para a área de dados, né? O SQL, Python, também não é muita novidade, né, para cada um de vocês, mas a gente tem grandes possibilidades de ou trabalhar só com uma dessas tecnologias, ou saber um pouquinho delas e usar outras, tá? Isso na parte de análise, mas falando da parte de visualização de dados, Power BI ele acaba sendo uma ferramenta muito usada ainda nos dias de hoje, tá? Então Power BI ela acaba sendo uma ferramenta bem usada. Para você se desenvolver nessa carreira, basicamente você não precisa de ter muitos conhecimentos técnicos diferentes. Eu sei que muitas vezes vocês veem vagas com uma série de requisitos que na verdade você às vezes nem sabe nem o que significa aquilo ali, mas na prática, o que vai contar no processo seletivo? Que você tenha o domínio do que é essencial, que no caso seriam essas 3 linguagens aqui, se a gente puder resumir. Sei que Excel também acaba ajudando muito no dia a dia ali, eu particularmente também uso muito Excel no dia a dia, mas se você tiver o conhecimento dessas 3 aqui, já vai ser um grande divisor. Eu vou até botar aqui o Excel também, né, porque eu acabo fazendo muita coisa no Excel e eu acho que seria interessante. Você não precisa ter um conhecimento avançado disso, mas ter um conhecimento básico eu acho que seria interessante. E não só isso, agora a gente precisa também mudar um pouco a cabeça e não olhar só tecnicamente, mas gerar experiências com isso. Então, como que a gente consegue gerar experiências com essas tecnologias? Então, isso aqui precisa, de alguma forma, gerar experiência. Esse tem que ser o seu foco, né? Gerar experiência, máximo de experiência possível, porque no processo seletivo vão te perguntar se você já fez aquilo, você precisa de alguma forma encaixar e falar que você fez, mas você precisa de fato fazer, não é só falar que você fez se você não atuou. Então, experiência, né, é algo que precisa ser muito, muito o foco de cada um de vocês, tá? Então, a experiência acaba sendo bem importante. Passando da parte técnica, né, a gente precisa ter agora um pouco da noção da parte estratégica. O que é a parte estratégica? A parte comportamental, que é o que eu vou colocar aqui, a parte comportamental, onde a gente tem a capacidade de aprender, principalmente, a gente precisa saber aprender, porque o mercado de tecnologia, ele pede muito isso, muda o tempo todo, então você precisa saber aprender. Você tem um grande diferencial se você saber se comunicar também, e não é muito comum, tá? Pessoas de dados saberem se comunicar. Inclusive, né, quem se comunica bem tem um grande destaque, muitas das vezes, né? Pode ser algo que você não gosta muito de me comunicar, para fazer reunião e tudo mais, mas só que quem se comunica tem facilidade. Então, se você está num processo de transição, um processo de conseguir rápido, você precisa também treinar essa parte da comunicação. E, por fim, resolver problemas, né? Então, vou botar aqui problemas, porque isso acaba sendo o principal ponto. As empresas contratam profissionais para poder resolver problemas, não contrata para saber qual a pessoa que faz o código mais bonito. Se você conseguir saber resolver problemas, isso já vai te trazer uma grande vantagem, tá? Uma grande vantagem. Então, foque nessas 3 principais frentes comportamentais, saiba aprender, aprenda de alguma forma ou num curso direto, ou olhando documentação das plataformas, qualquer coisa nesse sentido. Inclusive, deixo um convite para vocês aqui, que no link da descrição do vídeo vai estar um link sobre a plataforma da Data Market. Tem alguns cursos de SQL, de curso de Python, curso de e-commerce. E a gente está providenciando alguns outros cursos também. Sei que a galera está esperando bastante, só que a gente estava com algumas priorizações aqui. E a ideia é que a gente traga mais conteúdo lá na plataforma em breve, tá? Se você não conhece, clica aqui embaixo depois e faça parte lá da plataforma, porque eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. E passando por esses 3 pilares, uma vez que você tem um conhecimento e um controle financeiro da sua vida, você começa a ter um crescimento na carreira e você consegue ter um pouco mais de flexibilidade também, embora seja muito difícil no início, mas você precisa de alguma forma tentar dar um jeito, né? Eu sei que é muito difícil mesmo, mas é algo que é importante. Talvez usar uma estratégia como eu usei, de ter um desconto que você nem recebe o dinheiro na conta, já é feito direto.
algumas vezes, algumas opções agora que até tem no mercado de plataformas que fazem com que você consiga tirar automaticamente também o valor da tua conta e salve em algum investimento, coisa do tipo, mas essas coisas andam junto. E aí a resposta do vídeo, principalmente, né? Dá para ter uma vida confortável trabalhando na área de dados? A resposta é totalmente. É muito difícil hoje você conseguir empreender, principalmente no Brasil, é muito difícil. Nem todo mundo consegue empreender. Óbvio que empreender te traz muito retorno financeiro, se der certo pode trazer muito retorno financeiro, mas trabalhar CLT num método que tem resultado comprovado, porque muitas pessoas, né, estão assim, muitas pessoas recebem muitas posições no LinkedIn, vagas, entrevistas e tudo mais, muitas pessoas estão assim. Eu trabalho há 13 anos no mercado, 12, quase 13 anos no mercado, nunca fiquei desempregado, vamos dizer assim, então tem uma certa instabilidade, embora eu já ouvi muito meus pais, tios, pedindo para poder fazer concurso público, eu nunca quis fazer concurso público porque eu sabia que a minha estabilidade estaria principalmente nisso aqui, tá? Equilíbrio financeiro, pensando em sempre ter uma parcela do dinheiro sendo economizado, conhecimento técnico e também skills que fizessem com que eu tivesse a capacidade de me manter sempre em alta no mercado, tá? Então a combinação disso faz com que qualquer pessoa que se dedique, que aplique isso aqui na prática, tenha resultados significativos e alcance uma posição social bem acima da média do Brasil, mas bem acima mesmo, tá? O último levantamento que eu vi era que apenas 3,5% da população do Brasil ganham acima de 10 mil reais como renda per capita, tá? Por casa, não por pessoa. Então, é totalmente acima de qualquer expectativa trabalhar na área de dados e ter salários como esses aqui que eu mostrei para vocês. Espero que esse vídeo tenha te trazido uma clareza maior de quais são as possibilidades, o que fazer para poder alcançar essas possibilidades. Comenta aqui sua percepção. Se vocês querem também entender um pouquinho mais desse outro lado, aí, talvez um lado financeiro, para quem é CLT, alguma coisa assim, para que vocês consigam tangibilizar um pouco isso aqui. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!